Uma das maiores surpresas dessa temporada da Fórmula 1 tem sido a Sauber, a equipe que todo mundo dizia que seria a pior do grid e que seria apenas um ano de transição e seria um ano de muita paciência, principalmente para os torcedores brasileiros, ou melhor, nós, torcedores brasileiros. Mas o que a gente está vendo na pista é uma equipe que consegue evoluir, que consegue andar com as próprias pernas e que, com o investimento que está chegando, ironicamente, com o que eu acabei de falar, tem sido cada vez mais promissora. Mas o que foi que aconteceu com a Sauber? Como que ela melhorou tanto? Quais foram os upgrades? Onde tudo isso começou a melhorar? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 aqui todos os dias e hoje, finalmente, vou poder fazer um vídeo sobre a Sauber e como ela está melhorando cada vez mais no campeonato. Eu acabei fazendo uma pesquisa um pouco interessante para trazer para vocês nesse vídeo, então eu espero que vocês gostem muito, porque não é algo muito difícil saber onde foi que a Sauber melhorou e começou a despontar no campeonato, mas tem algumas coisas que a gente precisa falar aqui porque mostra também como que uma equipe de Fórmula 1 evolui a partir da mudança de filosofia interna. A gente vai chegar nessa parte. E aqui nesse ponto, clica no like porque o like ajuda na divulgação, e inscreva-se no canal se você for novo por aqui. E eu falei de upgrade, né? Se você está afim de fazer um upgrade na sua vida, no seu estilo, no seu guarda-roupa, eu tenho uma dica para vocês. Insider. Sim, a marca de roupas inteligentes feitas para melhorarem a sua vida. E nesse mês de setembro é o mês do cliente na Insider. Então a loja inteira está com muito desconto, que somados ao desconto do meu cupom F na hora da compra, podem chegar a 50% off no final. E tem mais, porque entre os dias 15 e 20 de setembro, você vai ganhar um brinde nas compras acima de R$ 499, enquanto durarem os estoques, tá? E tem frete grátis em toda a loja. Então agiliza, corre. E eu falo por experiência própria, muito conforto. E honestamente, estilo também. Se você sempre quis ter roupas da Insider, a hora é agora. Muito desconto e muita qualidade. Muito obrigado, Insider, por apoiar mais um vídeo aqui no canal. E agora voltemos ao tema principal. Vamos lá. O que aconteceu com a Sauber até 2025 passa muito pelo que aconteceu em 2024. Você deve se lembrar de como a temporada da Sauber foi ruim naquele ano. Mesmo após o anúncio da Audi, que iria começar a investir na equipe a partir de 2026 com seu novo motor e tal, a equipe foi um desastre na temporada de 2024. Não pontuava, sempre ficava em último, sempre estava meio segundo atrás de todo mundo no mínimo, e as coisas não andavam muito bem. E ela tinha Bottas, ela tinha Zhou também, que não estavam interessados em levar o carro ao limite, até porque não tinha muito limite competitivo para eles. Então, as últimas posições eram cativas da Sauber, tanto é que ela passou toda a temporada sem pontuar, com exceção de uma corrida, o GP do Catar. E naquele final de ano, a Sauber levou um pacote de atualizações para o seu carro. E aquilo fez não só o desempenho mudar, como também a própria equipe perceber que, olha só, quem diria, né, que levar um upgrade funcional para um carro ruim faz ele melhorar. E assim ela teve a ideia de levar a base desse carro super modificado de 2024, da temporada final de 2024, para 2025 e assim sonhar mais alto. O plano da Sauber nesse ano era chegar com tudo, chegar pontuando, chegar sempre brigando pelo Q3, era de fato um plano ambicioso. De acordo com o próprio Binotto, inclusive, foi algo que eles começaram a mudar desde que chegaram por lá, já que a equipe não era tão ambiciosa, que a equipe parecia meio congelada, como se a equipe não quisesse, melhor, nem quisesse nem pudesse, mas não tivesse organização para querer algo mais, para treinar mais, para, sim, ter algo em mente mais à frente. Um grande exemplo disso, por exemplo, foi a evolução do tempo de pit stop da equipe, em que antes era, por vezes, 50 segundos e depois começou a cair para 2, 3 e está se estabilizando. Pois bem, só que aquilo, nem sempre o que a gente quer, a gente pode ou tem. Chegamos em 2025 e a situação da Sauber era tão ruim quanto a de 2024. E nós, brasileiros, já sabíamos disso, porque passamos a temporada inteira dizendo que, gente, o Gabriel vai chegar, a gente vai precisar de paciência, porque a equipe não é a melhor do grid. Então, vamos ter que passar pelo processo de evolução com calma. O Gabriel vai precisar evoluir com um carro ruim e acontece. Na época até tinha gente que falava, poxa, será que não vale a pena o Gabriel ficar uma temporada fora da Fórmula 1 para esperar uma equipe melhor? Fórmula 1 não é assim, gente. Fórmula 1 não é um clube de futebol, sabe? Então, a chance do Gabriel era aquela e foi certo. O tempo acabou provando que era a chance correta. Mas bem, voltando ainda ao início da temporada 2025.
A Sauber ficou atrás nos treinos livres, a Sauber ficou atrás dos testes e ela tinha percebido que tudo que ela tinha planejado tinha dado errado. E ela resolveu fazer uma recalculação de rota. Como que foi isso? Ainda no GP da Austrália, estreia do campeonato, ela levou algumas alterações para o seu carro. Então o carro já chegou um pouquinho melhor para tentar fazer uma graça. E conseguiu, né? O Gabriel, inclusive, foi para o Q2 já na sua estreia. Mas o desempenho ainda não era o que a Sauber queria, né? No caso, a Audi, praticamente. A Sauber hoje já é Audi, só precisa mudar o nome e tirar o nome da patrocinadora. Mas beleza. O Gabriel acabou rodando na corrida com chuva, acontece, a suspensão quebrou, inclusive, durante a rodada, abandonou, enquanto o Hülkenberg pontuou já na corrida de estreia. Só que não era via de regra, não era o comum da Sauber pontuar com aquele carro. Ela passou pelo menos umas 8, 9 corridas sem pontuar das primeiras. E eis que chegamos no meio da primeira metade, 25% da temporada, quando nós chegamos ali na temporada europeia. A Sauber tinha um plano de levar atualizações para Imola, mas ela acabou pegando mais tempo para estudar o seu próprio carro, ver o carro de cabeça para baixo, foi ver todos os detalhes, o que estava dando certo, o que estava dando errado. No meio da temporada mesmo, a Sauber trocou o pneu com o carro em movimento e levou esses upgrades que seriam de Imola para Barcelona. E aí as coisas começaram a dar certo. Porque ela tinha verificado que o carro tinha problema, eu vou até ler aqui. Quantidade deficiente de downforce, dificuldade para seguir os carros à frente e até mesmo dificuldade de andar com o carro em ar limpo. Os pilotos não tinham confiança para dirigir esse carro em situação alguma. Tanto é que volta e meia alguém rodava e qualquer erro e deslize desse carro da Sauber, pelo menos no início da temporada, era a brita. Como aconteceu com o Bortoleto algumas vezes, como deixava o Hülkenberg inseguro por vezes também. Então os caras não tentavam buscar o limite do carro nas classificações e nas corridas, porque qualquer coisa era muro. A Sauber levou para Barcelona o assoalho modificado e sidepods modificados. Tudo isso para melhorar o equilíbrio do carro e fazer com que os pilotos tenham mais confiança enquanto dirigem. Isso é importante. Principalmente nesse regulamento de 2022, nem preciso dizer a importância do assoalho, de como o efeito solo influencia, além de uma nova asa traseira, nova tampa de motor e um difusor mais evoluído. E daí pra frente nós vimos uma Sauber completamente diferente. Na verdade a gente viu alguma coisa que era entre a Sauber e a Audi. Por quê? No GP de Barcelona, o Hülkenberg chegou em quinto, colocando uma Ferrari no bolso. Ainda em Barcelona, o Gabriel chegou em 12º também, então foi uma melhora muito grande. Depois, Hülkenberg foi oitavo no Canadá e o Bortoleto pontuou pela primeira vez na Áustria, também em oitavo. E eis que chegamos a 3 corridas seguidas da Audi pontuando, da Sauber pontuando. Já tô lá na frente já. Mas o melhor ainda estaria por vir. Porque na quarta corrida após esse upgrade, o Hülkenberg foi pódio na Fórmula 1 pela primeira vez na sua história, mas dessa vez foi na chuva. Então, ok, né? Não foi bem o upgrade que fez aquilo, mas enfim, ele classificou bem, chegou na chuva e fez o trabalho dele. E assim continuou, tá? Porque o Gabriel chegou em 9º na Bélgica e 6º na Hungria. E mesmo depois de um final de semana difícil na Holanda, ele conseguiu um 8º lugar em Monza. Então, já até perdi as contas aqui das corridas, mas em 7 corridas, a Sauber pontuou pelo menos aqui em 6. São 7? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, pula 1, 6, 7. Ela pontuou 7 vezes nas últimas 8 corridas. Ela só não pontuou no GP. É uma evolução muito grande. Nas últimas 8, 9 corridas, a Sauber tem sempre pontuado, ou pelo menos chegado sempre ao Q3, que é uma outra evolução que a gente consegue também perceber. Se o Hülkenberg tem se destacado muito, como sempre, né, em ritmo de corrida, o Gabriel tem impressionado todo o paddock, não que eu esteja lá para ter certeza, mas o Gabriel tem impressionado todo mundo, justamente com o seu ritmo de qualificação, que é muito elogiado. Volta e meia ele tá indo pro Q3 e já estão fazendo comparações, inclusive, dele com o Leclerc, que também foi da Sauber. E de acordo com o responsável pelo carro, que até onde eu sei o nome dele é o James Key, ele citou que foi uma mudança de filosofia, porque no meio da temporada, ou melhor, no início da temporada, a Sauber teve que parar para pensar aonde ela estava indo com aquele carro, porque ela tinha um plano muito perfeito, vindo de 2024. Chegou no treino livre, chegou no teste, ela percebeu, ok, a gente está em algum lugar que a gente não sabe onde é.
Então teve que virar o carro e teve que mostrar todo o potencial que os seus funcionários têm para resolver problemas. Sabendo que a Audi tinha feito investimento na equipe, sabendo também que um grupo do Qatar comprou uma parte da equipe, também estava fazendo investimento, ela teve que se virar nos 30 com o pessoal que tem. Porque, além disso, a Sauber também sai contratando cada vez mais funcionários. Então, para você que já está numa empresa e sabe que ela está contratando mais gente, saiba, ela vai substituir alguém e você não quer ser esse alguém. Então, todo mundo começou a melhorar o seu desempenho técnico dentro da casa para entregar um carro redondinho para os pilotos. E eles saíram de uma temporada que tinha um carro completamente desequilibrado e que eles não tinham confiança ao dirigir, e isso era uma coisa que todo mundo sabia, para o meio da temporada eles já estarem na zona de pontos, indo mais ao Q3 e cada vez mais confiantes com o maquinário que tem. Maquinário. Canal F falando maquinário, você esperava essa? E para 2026? A gente sabe que esse é um ótimo sinal. A gente sabe que ver a Sauber melhorando nessa temporada mostra que, até mesmo se no ano que vem ela enfrentar problemas, ela vai saber se virar pelo menos um pouco para chegar no meio do grid e assim se acostumando cada vez mais no novo regulamento. O Binotto já falou por várias oportunidades que o objetivo da Sauber, da Audi, é competir pelo título em pelo menos uns 5 anos aí, porque não é assim que funciona, tá, gente? Tem gente que pergunta que a Audi vai brigar pelo título, ela vai chegar forte no ano que vem, todo mundo empolgado com o desempenho da Sauber agora e também com o Bortoleto, mas não é assim que funciona, tenhamos um pouquinho de calma, é uma equipe iniciante que está fazendo o motor pela primeira vez. Se ela chegar dominando a temporada, é uma grande surpresa. Todo mundo sabe, pelo menos todo mundo diz que a Mercedes vai ser favorita, então quem tem motor Mercedes em tese teria um pouco mais de vantagem. Falam também que o motor vai guiar os desempenhos dos carros. E como a Sauber está criando o motor pela primeira vez, ela vai precisar ter muita experiência do próprio motor e da Fórmula 1 com o próprio motor. Então, não é nenhuma garantia que ela vai chegar super forte. Mas assim, ela chegar com um carro de meio de grid, ou pelo menos um carro que vai conseguir pontuar pela 6ª, pela 7ª posição, não é ruim, é um ótimo resultado, principalmente para um ano de transição rápida, como vai ser de 25 para 26, e depois 26 para 27, a gente começa a cobrar algo a mais. Mas, se serve, a Audi já está muito ciente do que ela tem que fazer. Principalmente porque ela já testou os limites de tudo que ela tem nessa temporada e está dando certo. Se tiver algum problema na próxima, acho que ela vai saber os caminhos para resolver. Está adquirindo experiência e, como eu sempre digo para vocês, ela está investindo cada vez mais em Winning Heritage. Como eu sempre falo aqui, o conceito de você contratar pessoas que estão acostumadas a ganhar coisas em outras equipes. Com exceção do Binotto. Quer dizer, o Binotto foi campeão, né, no início dos anos 2000, tá trazendo também, trouxe o Binotto, Jonathan Whitley, tá trazendo o pessoal da Ferrari que cuida dos motores também, para quem não tá sabendo, até onde eu fiquei sabendo, na verdade, até onde eu fiquei sabendo. Então, o Winning Heritage na Audi está acontecendo. Nos próximos anos veremos algo bem interessante por lá. E foi assim que a Sauber saiu de uma equipe com um carro completamente desequilibrado e desacreditada para ser uma equipe que todo mundo levanta as sobrancelhas e diz: olha só, a Sauber de fato tem um carro de corrida e está pontuando cada vez mais. Para o bem dela, para o bem da Audi, para o bem dos investidores, para o bem do Hülkenberg, para o bem do Bortoleto e para a nossa felicidade aqui fora, que estamos torcendo muito por ela também. Senhores, esse foi o vídeo de hoje. Vocês gostaram desse vídeo? Vídeo completinho, vocês não acharam, não? Quero saber o que você pensa sobre tudo isso, sobre os upgrades, sobre a Audi, o que você está esperando da Audi para o ano que vem, sobre a Sauber, né, no caso. Eu já tô lá na Audi. Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica aqui no like, se inscreve e eu vejo vocês no próximo vídeo. Não sei se amanhã, porque de novo, não tem corrida nessa semana, nesse final de semana. Mas vejo vocês nos próximos dias. Então, fiquem atentos aos próximos vídeos. Tá sempre saindo aqui no meio-dia, então até lá. Tchau, tchau.